Esse smartwatch custa menos de R$ 100 e promete ser quase um Apple Watch Ultra. Tela grande, funções completas, chamadas, saúde, esportes. Tudo isso por um preço que normalmente não paga nem a pulseira de um modelo original. Mas tem um detalhe aqui que muita gente só descobre depois que compra, e é exatamente isso que pode fazer você se arrepender. Porque no papel, ele parece absurdo. Mas na prática, a história começa a mudar. Esse aqui é o T800 Ultra. Um smartwatch que viralizou justamente por entregar um visual muito parecido com modelos caros, principalmente aquele estilo mais robusto, quadrado, com tela grande e acabamento chamativo. E aí entra o primeiro ponto que chama atenção: ele realmente engana bem à primeira vista. Se você olhar rápido, principalmente no pulso, ele passa fácil por algo muito mais caro. E é exatamente isso que fez esse relógio explodir em vendas. Só que aí vem a pergunta que ninguém responde direito: será que ele é só aparência, ou entrega alguma coisa de verdade? Porque quando você começa a olhar o que ele promete, a lista é grande. Monitoramento de batimentos, oxigênio no sangue, vários modos de esporte, notificações de mensagens, chamadas via Bluetooth, NFC, até GPS entra na conversa. E aqui já começa um ponto importante. No papel, ele parece completo demais para custar o que custa. Mas é justamente aí que mora o risco. Porque quando um produto promete tudo, por muito pouco, normalmente tem algum corte escondido. E não demora muito para você perceber isso no uso real. Agora, antes de entrar nessa parte mais crítica, tem um detalhe que muita gente valoriza, e com razão: o design. A tela é grande, colorida, chama atenção. Para ver hora, notificações rápidas, até para dar aquela sensação de relógio moderno, ele cumpre bem esse papel. Não dá para negar isso. E para muita gente, isso sozinho já justifica a compra. Principalmente considerando o preço. Inclusive, se você quiser ver o valor atualizado dele ou o modelo mais recente, eu deixei o link na descrição e no comentário fixado. Só para você conferir mesmo, sem compromisso. Agora, é quando você sai da aparência e começa a usar de verdade, que as coisas começam a ficar interessantes. Porque uma coisa é olhar, outra completamente diferente é depender dele no dia a dia. E é exatamente aí que começam os pequenos sinais, que quase ninguém fala antes de comprar. Quando você liga o T800 Ultra e começa a mexer, a primeira sensação ainda é positiva. A tela responde, os menus estão ali, tem vários ícones, várias funções, parece que você fez um bom negócio. Mas isso dura pouco. Porque conforme você vai navegando, aparecem os primeiros detalhes que mudam a percepção. Pequenos travamentos. Toques que não respondem na primeira tentativa. Animações simples, meio engasgando. Nada que impeça o uso, mas suficiente para você perceber que não é exatamente fluido. E aí entra um ponto que muita gente ignora no começo: consistência. Porque não adianta funcionar às vezes. No dia a dia, você quer algo que responda sempre. E aqui, ele começa a falhar. As notificações, por exemplo, em alguns momentos chegam normalmente. Em outros, atrasam. Às vezes nem aparecem. E isso quebra completamente a proposta de usar ele como extensão do celular. Imagina depender disso para ver uma mensagem importante e simplesmente não receber. Agora pensa nas chamadas via Bluetooth. Sim, ele atende ligação. Você consegue falar por ele. Mas o áudio é básico. Em ambiente silencioso, até funciona. Mas na rua, no carro, já começa a complicar. E isso vai criando um padrão. Ele faz tudo, só que de forma limitada. E aí vem a parte que mais gera expectativa: os sensores. Batimentos cardíacos, oxigênio no sangue, parece completo. Mas quando você começa a testar de verdade, as coisas ficam estranhas. Medições inconsistentes. Valores que mudam sem lógica. Às vezes você mede parado e dá um número. Mede de novo e já muda completamente. E é aqui que muita gente começa a perceber o que realmente comprou. Não é um smartwatch de monitoramento. É mais um simulador de funções. E isso muda tudo. Porque se você comprou achando que ia acompanhar sua saúde de forma confiável, já começa errado. Agora, talvez o ponto mais polêmico de todos: GPS e NFC. Porque sim, ele tem. Mas não do jeito que você imagina.
O GPS, por exemplo, não é independente. Ele depende do celular. Ou seja, não é o relógio que está rastreando, é o seu telefone. E o NFC, na maioria dos casos, nem funciona como pagamento de verdade. É mais um item de lista do que uma função real. E é exatamente aqui que a mágica começa a quebrar para muita gente. Porque a promessa é uma, mas a entrega é outra bem diferente. E mesmo assim, tem gente que compra, usa e ainda gosta. E isso também tem um motivo que pouca gente explica direito. E esse é o ponto mais curioso de todo esse produto. Mesmo com essas limitações, ele não é odiado por todo mundo. Na verdade, muita gente compra, testa e decide ficar com ele. Mas não pelos motivos que você imagina. Quem entra esperando um Smartwatch completo, se frustra. Mas quem entende a proposta real, começa a enxergar valor. Porque no uso mais básico, ele funciona. Ver a hora, receber algumas notificações, atender uma ligação rápida, trocar mostradores, isso ele entrega. E entrega de um jeito aceitável pelo preço. E aí você começa a ver comentários como: pelo preço, tá ótimo. Comprei só pelo estilo e gostei. Não é perfeito, mas quebra um galho. Percebe o padrão? A satisfação não vem da performance, vem da expectativa ajustada. E isso é muito importante. Porque o problema não é exatamente o produto. É a promessa que fazem em cima dele. Muita gente compra achando que está levando um Apple Watch barato. Mas na prática, está levando um relógio básico com aparência premium. E quando você entende isso, a experiência muda completamente. Agora, tem outro ponto que pesa bastante no uso real: o aplicativo. Porque tudo depende dele. E aqui, a experiência também não é das melhores. O app é simples, meio confuso, às vezes demora para sincronizar. Tem momentos que desconecta sozinho. E quando isso acontece, o relógio perde boa parte da utilidade. Porque sem o app, ele vira praticamente um relógio comum. E isso pode irritar. Principalmente para quem não tem paciência com tecnologia mais instável. Outro detalhe que começa a aparecer com o tempo é a bateria. Na teoria, falam em até 4 dias. Na prática, isso raramente acontece. Com uso normal, notificações ativas, mexendo durante o dia, a média fica mais perto de 1 a 2 dias. E dependendo do uso, até menos. Não chega a ser um desastre. Mas também não entrega o que promete. E quando você junta tudo isso, começa a ficar claro um padrão. Ele impressiona no começo. Mas vai perdendo força conforme você usa. E é exatamente nesse momento que muita gente começa a se perguntar: será que eu devia ter investido um pouco mais? Só que ao mesmo tempo, tem gente que olha para ele, vê o que pagou, e pensa: por esse valor, já valeu. E é esse conflito que faz esse produto continuar vendendo tanto. E é aqui que entra a parte mais importante desse vídeo. Para quem esse relógio realmente faz sentido, e para quem ele não faz nenhum sentido. Porque se você olhar só a internet, parece que ele serve para todo mundo. Mas não serve. Se você é o tipo de pessoa que quer acompanhar saúde com precisão, já corta da lista. Esse não é o produto certo. Os sensores não foram feitos para isso. Eles até mostram números, mas não dá para confiar neles de verdade. Se você quer usar GPS direto no relógio, sair para correr sem celular, também não é para você. Aqui, ele depende do telefone. Se você quer fluidez, rapidez, algo que responde sempre, também não é aqui que você vai encontrar. Agora, se você quer um relógio barato, bonito, que chama atenção, a história muda. Se você quer receber notificações básicas, ver horas, atender uma ligação de vez em quando, ele começa a fazer sentido. Se você entende que está comprando mais pela aparência e pelo básico, aí sim ele encaixa. E esse é o ponto mais honesto sobre o T800 Ultra. Ele não é um Smartwatch completo. Ele é um quase Smartwatch. E isso não é necessariamente ruim. Depende da sua expectativa. Agora, tem uma coisa que pouca gente fala, e que pesa bastante na decisão. A experiência emocional. Porque esse tipo de produto costuma gerar 2 tipos de reação. Ou a pessoa se surpreende positivamente pelo preço baixo. Ou se decepciona porque esperava demais. E quase nunca existe meio termo. Tem gente que usa por alguns dias e larga. Tem gente que usa todo dia,
sem problema nenhum. E isso acontece porque ele não tenta ser perfeito. Ele tenta ser acessível. Só que junto com isso, vem concessões. E você precisa estar confortável com elas. Porque se não estiver, qualquer pequeno problema vira motivo de frustração. Um travamento vira irritação. Uma notificação que não chega vira problema. Uma medição errada vira decepção. Agora, se você já entra sabendo disso, essas mesmas coisas passam a ser aceitáveis. E aí a experiência muda completamente. Então, antes de decidir qualquer coisa, a pergunta certa não é ele é bom? A pergunta certa é: ele é bom para você? Porque dependendo da sua resposta, ele pode parecer um ótimo negócio. Ou apenas mais um produto que promete mais do que entrega. E é exatamente isso que define se essa compra vai te satisfazer ou te frustrar. Então, no final das contas, o T800 Ultra é exatamente aquilo que muita gente não quer admitir. Ele parece muito, mas entrega muito menos. Só que ao mesmo tempo, custa muito menos também. E é esse equilíbrio que faz ele continuar vendendo tanto. Porque quando você coloca tudo na balança, fica claro. Ele não compete com smartwatches de verdade. Ele compete com o seu nível de expectativa. Se você espera desempenho, precisão, confiabilidade, você vai se frustrar. Agora, se você quer um relógio estiloso, funcional no básico e extremamente barato, ele pode sim te atender. Mas sem ilusão. Sem achar que está levando tecnologia de ponta. Sem esperar algo que ele nunca prometeu de verdade, só parecia prometer. E esse é o tipo de compra que exige consciência. Porque não é sobre o produto ser bom ou ruim. É sobre você entender exatamente o que está comprando. E isso muda tudo. Agora, olhando de forma direta e sem enrolação. Vale a pena? Para quem quer gastar pouco, testar um smartwatch, usar no dia a dia sem muita exigência, sim, pode valer. Principalmente pelo visual e pela quantidade de funções básicas. Mas para quem quer algo confiável, fluido, com sensores que realmente funcionam, não vale. Melhor investir um pouco mais e evitar frustração. Porque aqui, o barato pode sair caro, dependendo da expectativa. E talvez esse seja o maior erro de quem compra esse tipo de produto. Não é escolher o modelo errado. É esperar a coisa errada. Então, antes de decidir, pensa nisso. O que você realmente quer de um smartwatch? Se a resposta for algo simples, bonito e barato, você provavelmente vai gostar. Agora, se for qualquer coisa além disso, talvez seja melhor procurar outra opção. E se depois de tudo isso você entendeu exatamente a proposta dele e acha que faz sentido para você, eu deixei o link na descrição e no comentário fixado com o modelo atualizado e o melhor preço que eu encontrei. Mas entra já sabendo exatamente o que esperar. Porque aí, a chance de você se arrepender cai muito. E no fim, é isso que realmente importa.